noite. Meu nome é Solange, eu faço parte do grupo de palestrante do CELE, o Centro Espírita que todos nós temos uma saudade muito grande, em detrimento desse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos em casa, então, fazendo essas palestras no sentido de poder nos aproximar cada vez mais próximo daqueles que necessitam de consolo, de uma palavra ou de um gesto. E nós aqui hoje vamos se debruçar num capítulo, que é o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dar de graça o que de graça se recebe. E eu senti hoje a necessidade de fazer uma prece para o nosso equilíbrio espiritual, porque nós vivemos hoje essa pandemia está nos deixando muito abalados e nós precisamos desse equilíbrio. Então eu gostaria de ler essa prece e sentir essa prece no coração de cada qual. Mestre Jesus, de amor e bondade infinita, rogo-lhe a permissão para me dirigir a ti e humildemente pedir a calma para o meu coração cansado e a limpeza dos meus pensamentos que pesam sobre mim. Peço-lhe a cura para minha impaciência e a resignação para continuar. Liberte-me das minhas más energias e banhe-me com energias boas, revitalizando todo o meu corpo físico e espiritual, trazendo de volta a harmonia, a leveza do meu corpo, acolhendo-me, Senhor, em teus braços e acolhendo no meu corpo as dores que não me deixam caminhar com leveza e segurança. Mestre, dou-lhe as minhas mãos para entrelaçar entre as suas, para sentir que preciso do seu auxílio nesse momento. Me acalme, me guie e me sustente para que eu vá em paz. Que assim seja. Então, com essa energia, com essa prece de equilíbrio, nós vamos poder então trabalhar melhor esse capítulo 26 juntamente com o Livro dos Espíritos, que na terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec trabalha as leis morais, e nele ele contempla 12 leis, onde uma delas, a segunda, é a lei da adoração, onde mostra nós homens a nossa obrigação perante Deus, a questão de adorar, de clamar. Porque quando nós não clamamos, nós reclamamos, nós estamos duplamente clamando as mazelas que a vida nos apresenta, nós só vemos coisas negativas, não vemos as coisas positivas, não é? Então, quando nós clamamos a beleza da natureza, o ser perfeito que nós somos, a possibilidade as oportunidades, o nosso propósito da nossa vida, olhar as coisas belas que nós temos, porque nós muitas vezes só vimos as coisas que nos machucam, que nos doem, mas aquela dor, aquele sofrimento, ele é necessário para a nossa caminhada. E quando nós clamamos e pedimos isso ao nosso mestre, fica mais tranquilo. E aqui nesse capítulo 26, Kardec, ele trabalha com 4 itens, que é o dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. Eu vou trabalhar em alguns itens, porque o propósito aqui é fazer uma reflexão, um link desses 2 itens importantes para a gente poder se debruçar, debulhar, melhor dizendo, o que o nosso Mestre Jesus quis nos ensinar. E o que Kardec, com a sua sabedoria, conseguiu trazer isso para nós,
no sentido de poder trazer a nossa carga mais leve, porque ele foi muito bem orientado no mundo espiritual, onde o Espírito de luz, o nosso Jesus, era o que orientava. E as várias questões que ele trazia era no sentido de que a gente pudesse amenizar, né, o entendimento e acelerar essa nossa evolução terrena. Aqui ele diz: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios e deem de graça o que de graça receberam. Isto está lá em Mateus, o evangelista, no capítulo 10, versículo 8. O que Jesus queria dizer aos discípulos e hoje a nós? Que nós tínhamos recebido gratuitamente a mediunidade, ou seja, a faculdade de curar os doentes e de expulsar os maus espíritos. E que esse dom recebido, esse dom dado para nós e para naquela época para os discípulos, era de forma gratuita. E assim como nós vamos ver aqui nas preces pagas, que Jesus disse em seguida aos discípulos, na presença de todo o povo que escutava: afastem-se dos escribas, que se exibem passeando com longas túnicas, que gastam e que gostam de serem saudados em locais públicos, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas, nos primeiros lugares das festas, e com o pretexto de longas preces roubam das viúvas. Os escribas receberão uma condenação mais rigorosa. Isso está em Lucas, Marcos e Mateus. E ele descreve exatamente isto. Por quê? Porque os escribas conheciam todas as leis mosaicas, eram os doutores da lei. Eles tinham a palavra das leis na ponta da língua, mas não aplicavam. Então eles desfilavam com aquelas túnicas, como dizia o próprio Mestre Jesus, os túmulos caiados, né? Bonitos por fora, mas podres por dentro, porque não traziam o belo. E aqui Jesus, ele sinaliza que os escribas tinham a intenção de cobrar das viúvas valores das preces para os seus entes queridos em moedas. E muitas delas não tinham nem condições, mas eles diziam: quanto mais moedas recebiam, mais longa seria a prece e se aproximariam de Deus. E aqui, na lei da adoração, diz assim: em que consiste a adoração? Na pergunta 649. Consiste em levar o pensamento a Deus. E a adoração é um sentimento que já nasce com o homem ou é o fruto de algum ensinamento? E aí os bons espíritos dizem: a adoração é um sentimento que já nasce com o homem, assim como o sentimento da existência de Deus. E essa existência de Deus resulta desse sentimento que nós temos para com Ele. Então não é com palavras, é quando nós fizemos com o coração, não é com o número de palavras, mas é a intenção que nós queremos dar do nosso coração. Muitas vezes nós não precisamos fazer preces decoradas. Nós precisamos assim: Pai, não estou suportando mais, me auxilie nesse momento. O que eu posso fazer? Me ajude. E aí, com essa leveza do pedir com sinceridade do coração, nós conseguimos então levar isso. A prece é um ato de caridade, um impulso que vem do coração. Então vem bem ao encontro que nós falamos aqui no livro dos Espíritos, a Lei da Adoração. E vocês, se puderem, ler esse capítulo 26 e o capítulo 2 do livro dos Espíritos, vão entender exatamente isso que nós estamos
tentando passar aqui. Deus é uma força divina, é uma energia. Tudo tem a sua presença. A sua obra mostra a presença de Deus. Basta a gente ter o olhar com o coração. E Deus, na sua justiça, é como o sol, ou seja, ele distribui o sol a todos, sejam pobres ou sejam ricos. Todos recebem a luz e o calor do sol. E as preces pagas têm ainda mais outro inconveniente, é que aquele que as compra julga-se dispensado de orar, pois se considera livre dessa obrigação, em vez disso, paga por elas. E por que nós necessitamos de orar? Se Deus tudo sabe, tudo nos conhece, é que nós, homens, precisamos ainda do exercício, né, de poder fazer essa conexão. É uma forma de nós nos educarmos dessa comunicação com o Pai. Então somos nós que precisamos. Somos nós que precisamos, através dessa reeducação dos nossos pensamentos, dirigir a Deus, porque Ele tudo sabe e tudo vê. E quando Ele expulsa os mercadores do templo? Diz assim: quando Jesus chegou a Jerusalém, entrou no templo, ameaçou e expulsou os mercadores de lá que vendiam e que compravam. Virou as mesas dos cambistas, as cadeiras que vendiam os pombos. Não permitiu que ninguém transportasse qualquer utensílio ao templo. Enquanto fazia isso, instruiu o povo, dizendo: não está escrito que na minha casa será chamada a casa das orações por todas as nações? Entretanto, fizeram dela um esconderijo de ladrões. Os sacerdotes, os escribas, quando viram isso, procuraram um meio de prendê-lo, mas temiam Jesus, uma vez que todos estavam tomando dele uma admiração da sua doutrina. Jesus, ele foi rígido, sim, nessas atitudes. Ele era um puro amor, mas nesse momento ele teve que ser duro, porque estavam nas portas do templo vendendo cabritos, pombas, para poder fazer adoração. Mas não havia necessidade disso, porque quando a gente faz a oração, faz o coração. É que naquela época eles achavam que, levando esses animais, e de animais de grande porte, maior era o perdão que Deus iria conceder. Como se Deus precisasse dessas questões para poder nos perdoar, né? Nós precisamos sim pedir perdão, mas do coração, e procurar não cometer aquele equívoco. Só que nós ainda somos muito frágeis nisso e cometemos equívocos, sim, mas Deus sabe dessa nossa fragilidade, e a nossa tentativa de não cair, né, nessas prerrogativas é que nos faz pelos esforços, pela vontade de querer melhorarmos. E aqui, quando Jesus fala dessa questão dos mercadores, né, que ele expulsa do templo, está lá nas questões 653, 653A e 654. Vamos lá. Olha aqui, ó. Adoração necessita de manifestação exterior? A verdadeira adoração está no coração. O homem deve lembrar-se de que, em todas as suas ações, Deus está sempre a observá-lo. 653A. A adoração exterior é útil? Sim, se não for adoração falsa ou uma simulação.
é sempre útil dar um bom exemplo. Fazer disso, né, não fazendo o mal que nós imaginamos que fazemos. Então está lá, né, na pergunta também 654. Deus tem preferência pelos que adoram dessa ou daquela maneira? Olha a resposta. Deus prefere os que adoram do fundo do coração com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, que Ele gosta daqueles que usam a cerimônia para adorá-lo e que não se tornem melhores do que os seus semelhantes. Aquele que se envaidecer para adorar o Cristo não é orgulhoso, invejoso, ciumento, duro, implacável para com o próximo, ou apenas possui ambição dos bens terrenos, com a religião dos lábios que não sai do seu coração. Aqui então, meus queridos, e para mim mesmo, Deus é amor, é a paz, é a harmonia, é o todo, é a força. E para nós precisa a vontade para superar todas essas dificuldades. Que Deus nos fale através do nosso coração para todos aqueles que necessitam da paz, da harmonia. E hoje, mais do que nunca, agradecemos essa oportunidade de estar aqui estudando, falando, comentando melhor sobre a palavra do Pai. Uma boa noite e que estejam em paz dentro dos seus corações,